Bom, alguns passaram pelo São José, deixaram aqui a marca na história da Águia do Vale, e outros, mesmo não atuando pelo São José, também valorizaram campeonatos em equipes importantes, em adversários, e um deles, o Jorginho, que foi ponta direita dos bons, enfrentou a Águia do Vale, principalmente em pegas contra a Portuguesa e o Palmeiras. Depois, como treinador, deve ter enfrentado o São José em umas 2 ou 3 oportunidades, mas toda hora a gente vê o Jorginho trabalhando em algum lugar. É sinal que é bom profissional, que é do ramo. No São José ainda não trabalhou, mas contra você já deve ter tido alguma passagem que possa se lembrar em relação ao São José Esporte Clube. Seria isso, Jorginho, boa noite, um prazer enorme ter você conosco aqui. Boa noite, é um prazer falar com você. São José, cara, tem história, né? Como aquele ano que fez um super time com o Emerson Leão tomando conta. Sempre jogar contra o São José era muito difícil. É um campo gostoso de se jogar futebol, um estádio aconchegante, né? Enfim. São José, gostaria muito de poder vê-lo no melhor da competição, que seria a Série A do Campeonato Paulista, Série C, Série B do Campeonato Brasileiro. Seria ideal se isso acontecesse um dia, mas infelizmente não é assim com tanta facilidade, né? Tem suas dificuldades na vida e as pessoas também ajudam a ser mais difícil, então complica ainda mais. Agora eu não me lembro exatamente qual a oportunidade, mas eu me lembro da situação. O São José tinha o Joãozinho, lateral esquerdo, que é um dos recordistas de atuações pelo São José Esporte Clube, era o titular, e eu me lembro que disse o seguinte: olha, esse domingo aqui não vai dar para apoiar não, vem o tal de Jorginho aí, que se eu não grudar nele, ele que vai fazer o trabalho em cima de mim aqui, algo do tipo. Lembra do Joãozinho? Lembra de algum jogo especial contra o São José, ô Jorginho? Não, infelizmente eu não lembro de jogo especial. Lembro sim do Joãozinho, claro. Não tem como não lembrar, né? Mas assim, um jogo especial não, até porque nas competições que nós disputamos muitas vezes contra, o São José não classificou na época que nós estávamos, que nem, por exemplo, teve um ano que o Santo André subiu, acho que em 92, se eu não me engano, 93. No ano de 93 para 94, nós subimos e jogamos aí contra o São José. E, se eu não me engano, foi 1-0, eu que fiz o gol. Mas aí já era, o Joãozinho já tinha parado, já era outras épocas, já estava jogando de meia, enfim. Mas é um time que sempre deu trabalho. Eu tenho grandes amigos que jogaram aí, o Nenê. O Nenê jogou comigo aqui na Portuguesa depois. Enfim, sempre o Tata, que jogou aí, que foi treinador aí, foi auxiliar com o Leão, é muito meu amigo particular, enfim. Então sempre, São José estão sempre na nossa vida de alguma forma. Você se lembrou aí do Nenê, e com base numa resposta anterior sua mesmo, aí na anterior no caso. Vendo o futebol de hoje, às vezes a bola chega lá na ponta direita, na ponta esquerda, os caras recuam para o meia recua para o zagueiro, para a bola girar no goleiro, para sair pelo outro lado. Não tem mais ponta que pega uma bola e arrisca um drible, que vai para cima do marcador. Eu imagino você na direita, Nenê na esquerda, porque o Nenê nós vimos aqui no São José, era Nenê, Edinho e Tio Marino, um trio famoso de ataque aqui do São José. O que acontece? O pessoal tem medo de partir para o drible, ou os técnicos é que estão deixando os jogadores muito encaixotados ali no sistema de jogo, Jorginho? Acho que é tudo um pouco. Você também não tem mais jogadores como antigamente, o futebol também mudou. Colocaram os meias para as beiradas, aproveitaram para colocar de pé trocado, e aí ele tenta vir para dentro. Enfim, é uma forma nova de jogar, ou você entende e se adapta a isso, você fica criticando e não adianta nada, o futebol vai continuar dessa forma, né? Então, todas as coisas um pouquinho ajudaram com que esses atletas fossem aos poucos sumindo, mas eu acredito que eles estejam voltando aí também, porque tem alguns clubes que exigem que tenham jogadores velozes pela beirada, alguns treinadores gostam disso, enfim. Eu acho que tudo é um ciclo na vida, ela vai passando, daqui a pouco ela vai voltando, algumas coisas boas do passado voltam, outras coisas nem tanto, enfim.
Mas a vida é assim. Agora, em termos assim, até táticos, né? Você é um treinador, você trabalha com essa geração de jogadores. Você, às vezes, vai para um clube que não tem condições de dar a você um elenco com características variadas para montar o time. O técnico hoje tem que se sujeitar mesmo a trabalhar com o que tem, ou ainda dá para chegar num jogador que já tem uma certa idade e fazer com que esse jogador entenda que pode mudar um pouquinho para o bem do time, até para o bem do próprio atleta. Como é que é esse relacionamento de hoje, você que foi jogador e hoje é técnico, Jorginho? Mas depende muito do clube que você está e a ideia que tem o clube, né? Hoje o treinador, dificilmente ele vai ter uma voz ativa, porque o clube tem um presidente, normalmente tem um executivo. Você chega já, o time normalmente já está montado. Então fica mais difícil de você tentar trazer alguém, até porque a parte financeira também é muito difícil. Então fica meio complicado de você conseguir mexer com isso. Então você tem que adaptar o que tem ali. Não adianta você querer mudar radicalmente, que aí o clube não paga nem quem está saindo e nem quem está chegando. Então fica muito mais difícil ainda. Aí você tem que se adaptar a esses jogadores e tentar fazer eles jogarem da melhor maneira possível, num tempo mais curto possível, e para tentar ter o melhor resultado possível, né? Muitas das vezes isso não acontece. Algumas outras vezes o treinador tem uma capacidade ou uma felicidade maior e consegue fazer com que o time dele renda mesmo com toda essa dificuldade. Mas não está fácil não, está difícil. E você falou algo assim que talvez se encaixa naquilo que você representa hoje. Por exemplo, muitos veem o Jorginho técnico como alguém que vai consertar as coisas, né? Tem técnico que eles dão ao treinador aquele trabalho de pré-temporada, liberdade para se manifestar na montagem do elenco. Tudo bem, o clube tem aqui 5 ou 6 jogadores, alguns inclusive são jogadores de um planejamento para venda no futuro, tal, mas outros você pode indicar, pode trazer. Mas outros técnicos acabam sendo vistos como, olha, a gente vai cair, o time começa a ficar perto da zona de rebaixamento, chama o cara aqui que o cara resolve. Você está sendo marcado mais como um técnico assim, de tipo, como se dizia antigamente, bombeiro, para apagar incêndio, Jorginho? Não, ao contrário, meus êxitos são mais quando eu consigo chegar antes e ter essa felicidade de, junto com a direção, montar a equipe, aí fica mais fácil, né? Até porque pegar o trabalho dos outros é muito complicado, muito difícil, não que eu não aceite o desafio, que não tenha capacidade, mas é muito chato. Até porque você, muitas das vezes, tem que falar mal do seu colega, e isso é muito ruim, né? Pelo menos para a direção, você vai ter que deixar, porque as pessoas apostam em alguns atletas muito experientes, e tem atletas muito experientes que não vai dar conta do recado, infelizmente. O futebol hoje é muita velocidade, é muita potência, e se o atleta experiente não tiver se cuidar da vida inteira, provavelmente ele não vai conseguir render, então fica muito difícil, e também só com garoto não dá, então você tem que ter uma média de idade boa, sabe? E isso não é fácil, é muito difícil de você achar. Então é mais fácil você chegar e montar, que é muito mais tranquilo, é muito melhor, e o resultado vem, que nem nós fizemos agora com o Juventus lá em Jaraguá do Sul. Diziam que ia lutar para não cair, nós chegamos entre os 4 e só não conseguimos mais, porque eu só tinha poucos jogadores no elenco, porque pela pandemia alguns foram embora e não tínhamos condições financeiras de trazer outros. Então nós tivemos que ficar com 19, 20 jogadores, 16 jogadores mais ou menos, o restante tudo da categoria de base. Não é fácil quando você precisa de uma final. Perdi 3 atacantes, que eram praticamente titulares, e aí você fica difícil de repor, né? Então, mas é melhor sempre você chegar para ajudar na montagem. Eu até interrompi aí o final da sua resposta, porque você falou no Jaraguá, era o time de um desses atacantes que hoje está na Ponte Preta, jogou a reta final do Paulista, isso? Era o time de quem você falou? Desculpa. Moisés, se não me engano, um atacante que está na Ponte Preta, jogava com você lá no Jaraguá, foi um dos que saíram, isso? Moisés, não, quem saiu de lá foi o Túlio Renan. O Moisés, ele estava no Concórdia, jogando. Quem jogou comigo lá,
que era da Ponte Preta, foi o Ronald, que hoje se transferiu jogou tão bem conosco, não foi aproveitado no Sub-23 da Ponte, mas jogou tão bem conosco que foi pro Fortaleza. O Rogério Ceni gostou e levou ele pro Fortaleza. Eu até perguntei porque o nosso mundo hoje aqui do São José, infelizmente, nos últimos 4 anos tem sido a Bezinha, né? Que é um campeonato sub-23, a 4ª divisão. Para nós o que interessa é o São José escapar desse sufoco o mais rápido possível, e a gente acaba ficando sem contatos com outras competições, né? Vocês que são obrigados também a ficar atualizados, vocês pensam na Bezinha, lembram de vez em quando que tem uma 4ª divisão em São Paulo, ou é aquele campeonato que só de vez em quando vocês vão me falar alguma coisa, o Jorginho? Não, sempre quando é possível ter algum jogo próximo aqui da onde eu moro, aqui em São Paulo, vou vê-lo. Não tem essa de você ver só Série A, só Série B, Série C, Série D, não, porque de repente na Série B Paulista você encontra bons jogadores. Um deles, por exemplo, estava disputando com a Inter de Limeira, e era um atleta que na época eu tentei levar para a Portuguesa, que foi o Lucas Lima, que hoje está no Palmeiras. Quando ele começou lá atrás, nós tentamos levar, e infelizmente minha diretoria não acreditou, porque nós já estávamos na Série A, e era o Lucas Lima, entendeu? Então, quer dizer, não tem essa divisão. Você tem que ver, desde que você consiga ter tempo para isso e condição, né, ver qualquer jogo de futebol que te interessa, mesmo da Várzea. De repente tem algum garoto que você vê, pode dar uma chance e ele se dá bem na vida, como agora tá esse Patrick do Palmeiras aí, que jogou aquele jogo das favelas e deu sorte na vida. E bem colocado da sua parte, porque eu também entendo assim que principalmente em retas finais de campeonato os jogos ficam mais atraentes e quem se destaca acaba realmente despertando o interesse. E na Bezinha, por exemplo, por ser um campeonato sub-23, é sinal de jogador novo, né? Que ainda pode até render jogando e depois em transferências. É questão de trabalho mesmo, né, Jorginho? Se o profissional for acomodado, aí que ele não anda, né? Não tem jeito, né? Sim, então você tem que procurar estar atento o máximo possível. Tem alguns amigos também que vivem essa vida, que eles olham para você, te avisam de algum atleta, né? Que nem, por exemplo, nós estamos lá em Santa Catarina. Eu acho que tem muitos bons jogadores que, caso cabe como uma luva aqui em São José, até porque a competição deles também é muito dura. É uma competição muito difícil de se jogar, muita força bruta. Os caras no Sul gostam de caras muito grandes, então alguns atletas lá, eu acredito que se saiam bem aqui em São Paulo pela forma de jogar do Sul, que é muito pegada. Então vem para São Paulo, uma boa condição, um campo que nem o São José, se montar um bom time. Tem jogadores lá que provavelmente vêm aqui barato e consiga ajudar o São José no acesso com o pé nas costas. Isso é uma boa troca de você fazer aqui um pouquinho, fazer lá, enfim, saber de tudo que pode acontecer no futebol. Agora, você falando de Santa Catarina, eu me lembro que nessa volta aí da pandemia, depois do Campeonato Carioca, foi o segundo a ter uma retomada. O que aconteceu lá? Calcularam mal, voltou muito cedo, o que parecia ser algo assim até diferente, algo bem organizado, hoje parece que está apertado, está no sufoco, e atrapalhou, né? Porque você poderia estar lá trabalhando normalmente e hoje não, né, Jorginho? O problema é que, na realidade, rapaz, você não sabe o que passa com as pessoas que tomam conta de qualquer instituição, seja ela privada ou pública. Infelizmente, nós não temos pessoas que sejam totalmente claras, entendeu? Então, você não sabe o que acontece, né? Nós não tivemos nenhum problema com essa doença da morte de algum atleta ou alguém que circundava o futebol. Então, eu ainda acho que é uma doença que todos nós vamos pegar, como a maioria já pegou aí a chikungunya ou qualquer outra desse tipo. Infelizmente, nós vamos pegar. Alguns que têm uma pré-doença vai morrer e outros, infelizmente ou felizmente, não vão. Então, quer dizer, o problema de nós não termos jogado, ninguém sabe qual. A situação da cidade é a mesma desde quando nós chegamos lá e não chegamos. Alguns momentos sobem os casos, em alguns momentos abaixam, enfim. Que isso normalmente vai acontecer quando você abre normalmente o convívio social, entendeu?
E a sua situação profissional agora é qual? Você está liberado, tem um contato para voltar para lá, um convite para continuar o trabalho, o que você planeja fazer? Infelizmente, com a pandemia, não se sabe se vai ter a Copa Catarinense, que seria a Copa Paulista aqui. Eles gostariam de ter um contrato comigo até 2023, 2024, mas é uma situação difícil de se acertar, porque com essa pandemia já não se sabe o que aconteceu, o que vai acontecer e como vai acontecer, com o que vai acontecer do futebol. Uma conversa com os amigos, nós achamos que muitos clubes pequenos vão acabar, até porque financeiramente não vai ser fácil as empresas se reestruturarem, então tudo que é possível deles economizarem, vão economizar. Então, eu tenho essa possibilidade de voltar, caso volte à competição, ou já deixo um contrato para o ano que vem, caso aconteça do ano que vem ter competição estadual, que já não sabemos como vai ser também, ninguém sabe de nada. Infelizmente, os nossos comandantes são tão enrolados quanto novela de lã, e aí você tem que esperar, aguardar. Tem algumas coisas que falam no ar, param no ar, o clube tal está interessado, se o treinador não ficar seu primeiro nome, enfim. Não fui para o Avaí porque o cara que bancou o Geninho, mas senão eu teria ido para o Avaí com o término da competição. A vida não está simples, não. Tomara que no próximo contato você esteja bem empregado e disputando um campeonato no qual não seja adversário do São José, porque sempre foi um adversário complicado como jogador ou como técnico. Um abraço, boa noite, prazer falar com você de novo e até a próxima, viu, Jorginho? Prazer é meu, a todos ouvintes da Rádio Piratininga, que tenham uma boa noite, uma boa semana, bom resto de semana. Se cuidem aí para que essa doença não venha pegar ninguém, que Deus abençoe todos vocês, tá bom? Obrigado pela oportunidade, um abraço. Valeu, falamos com o Jorginho, foi ponta direita da Portuguesa, do Palmeiras, Atlético Mineiro, Fluminense, outros vários times, técnico de várias equipes, era chamado de Jorginho Cantinflas, por conta aí de um ator mexicano de muito sucesso nos antigos anos 50, nosso convidado de hoje falando aqui no Parada dos Esportes, que volta dentro de instantes.